Olá família, meus queridos irmãos, amados de Deus, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Fala Família, no canal mais abençoado que é o canal da igreja no YouTube. Então agora aqui você comigo, você que vai assistir, enfim, não deixe de dar a sua curtida, porque quando você curte, você está sinalizando para o YouTube que isso aí é importante para você, tá legal? Curte aí, se você achar que deve compartilhar, compartilha. E se porventura você ainda não é inscrito no canal da igreja, pelo amor de Deus, né, irmão? Se inscreve aí em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês, né, a idolatria moderna. O texto bíblico diz em Êxodo: Deus não deixa espaço para confusão no mandamento dele. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não pode ter um Deus diante, nós não podemos nos prostrar diante de outro Deus, adorar outros deuses. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente lembra evidentemente da história, né? Demorou apenas 40 dias desde quando Moisés foi falar com Deus no Monte Sinai. Para quê? Para que os israelitas caíssem na idolatria. Foi o tempo que levou e que eles acharam que Moisés não iria voltar mais, e eles fizeram um bezerro e começaram a adorar aquele bezerro, fazendo daquele bezerro um ídolo para eles, né? Um objeto de adoração, mesmo depois deles terem testemunhado tantos milagres do Senhor naquele deserto. Eles exigiram de Arão que fizessem um Deus para eles adorar. Olha só como que o povo, a história do povo, e até hoje assim, eu vou mostrar para vocês, né? Muita gente pode, mas como que isso é possível, né, pastor? Deus ainda abençoar aquele povo, tá? É a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né? Enquanto eles foram fiéis para servir a Deus, as coisas correram muito bem para Israel, né? Na medida em que eles se voltavam para os outros ídolos, as coisas começavam a piorar e de forma destruidora, né? Então, por vezes Israel se afastava de Deus e sofria, né, as consequências por se afastar de Deus e buscar outros deuses, né, outros ídolos. Na verdade, isso tudo iludidos pela riqueza, por costumes e ensinamentos de outros povos. Isso que acontecia. Agora, qual é a raiz da idolatria? Qual é a raiz que leva a pessoa a essa idolatria? Olha o que diz o texto de Paulo aos Colossenses 3,5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A avareza é o que, pastor? É a ganância, né? É um forte desejo pela posse das coisas mundanas. Isso é a ganância, né? A avareza aqui é no sentido de desejo forte por aquilo que é mundano, por aquilo que é passageiro, tá? Então, Paulo diz que isso é idolatria. Então, eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês como que isso, né, acontece. Então, o que está por trás da idolatria? Né? O que está por trás disso? É a ganância, é o desejo de você buscar, né, coisas do mundo e ter essas coisas do mundo como algo que você quer ter, que você, né, deseja ter muito, tá? E acaba tomando o lugar de Deus, né? Quando as coisas da terra elas se tornam tão grandes para nós, que desvia nosso coração das coisas de Deus, é porque nós já estamos idolatrando aquelas coisas estão tomando conta do nosso tempo, da nossa atenção, dos nossos pensamentos, tá? E aí se torna realmente uma idolatria, porque aquilo ali acaba nos dominando. Com muita frequência, o maior ídolo
que a gente enxerga olhando por esse prisma de nossas vidas é aquele que a gente olha no espelho todas as manhãs. Quem, pastor? Somos nós mesmos. Nós somos criaturas muito egocêntricas, muito individualistas, né? Nossos pensamentos normalmente seguem um padrão assim: eu. Tudo voltado em primeiro lugar para mim. E a Bíblia diz que não deve ser assim. Por isso que o egocentrismo, o individualismo se torna uma idolatria. O homem idolatrando a si mesmo. Por isso que o século ele é marcado pelo homem no centro e não Deus no centro. Tudo é feito em função do homem e nada é feito em função do próprio Deus que criou o homem e que provê todas as coisas para esse homem. Então o homem se volta para ele mesmo e não para Deus, né? E esse espírito que é promovido, né, por todas as formas de mídias disponíveis que nós temos hoje, principalmente a internet, é o mesmo espírito que encheu o coração do diabo e que desafiou a Deus, querendo ser igual a Deus lá no céu, e foi lançado fora do céu, né? E isso daí é um perigo muito grande. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos desvia de Deus, aquilo acaba se tornando uma forma de idolatria, de domínio para nós, né, que nos domina. Assim, a idolatria implica nesse culto, nessa adoração a alguém, a algo, né? Algo que seja muitas vezes material ou até imaginário, que você imagina, né? Então, é como uma atribuição a falsos deuses. Então, temos que ter muito cuidado, sobretudo com a materialização de tais objetos que são produzidos pelos homens, né? As pessoas hoje idolatram muito objetos, coisas, pessoas que tomam o lugar delas, lugar de Deus na adoração, né? Infelizmente a gente vê muita gente se curvando diante de objetos, de imagens, de esculturas. Não se curva só com o joelho, se curva com o coração. Por isso se curvam também diante de pessoas, o coração, né? A gente vê aí todo tipo de forma de idolatria, né? Qualquer coisa pode se tornar o quê? Um ídolo para o homem, para a pessoa que se afasta de Deus, que, né, por exemplo, vou dar exemplos aqui para vocês, mais claro. Por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, as filosofias humanas, como o racionalismo, o humanismo, né, práticas ocultas ou espiritualistas. Tudo isso se transforma numa forma de idolatria, né, na vida das pessoas. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas vamos mais profundo na idolatria moderna, que historicamente se manifestava na adoração de imagens e divindades. É aquela idolatria, né, antiga, né, mas a moderna assume novas formas nos dias de hoje. E essas novas formas abrangem coisas materiais, celebridades, trabalho, aparência e até mesmo boas intenções que substituem o foco na fé de Deus. Então, hoje, a maior indústria no mundo hoje é a indústria dos cosméticos, porque é a idolatria do homem com a sua aparência, né? O homem, a mulher com a sua aparência. Aquilo se torna tão forte que aquilo é mais forte do que a própria fé daquela pessoa em Deus, né? Celebridades, hoje no mundo gospel, a gente enxerga muito isso, né? Se eu, por exemplo, se eu trouxer aqui amanhã
anunciar que o Fernandinho vai estar aqui, o cantor gospel, isso daqui vai ficar abarrotado de gente. E mesmo ali colocando um valor para elas entrarem, elas vão pagar aquele valor e elas vão ficar assim, voltadas para aquilo ali. Por quê? Porque muitas celebridades se tornaram ídolos para as pessoas. E isso, no meio gospel, no meio, né, da igreja, tem acontecido muito, infelizmente. Né? E essa idolatria é uma coisa que você vê hoje na questão estética, na busca assim, sucessiva e obsessiva na vida profissional, do sucesso profissional. Então, uma coisa assim fora do comum, nessa veneração de figuras públicas, até mesmo na dependência das redes sociais, é uma forma de idolatrar. Aquilo toma o lugar de Deus, querido, toma o lugar de Deus. Então, esses tipos de idolatria, né? Vou detalhar aqui para você, de repente, quiser anotar, né? A idolatria do trabalho, do sucesso, a busca incessante, né? Trabalho. Por que se torna uma idolatria, pastor? Porque isso se torna algo principal para a minha vida, né? Porque você quer status, você quer sucesso, você quer reconhecimento profissional, né? E muitas vezes se torna algo principal na tua vida, negligenciando a espiritualidade e até o tempo com a sua família. Então, essa é uma espécie de idolatria moderna, do trabalho, do sucesso. Uma outra espécie é a idolatria da aparência. Há uma obsessão por uma imagem física perfeita, impulsionada pelo quê, pastor? Por padrões de beleza, pela pressão social que existe hoje. Eu não estou dizendo que você não deva se cuidar, que você não deva fazer uma academia para cuidar do seu corpo, da sua saúde, que você deva se cuidar, né, com a sua aparência, mas não que isso se torne uma obsessão. Não que isso se torne uma necessidade de reconhecimento para a sociedade. Né? Não que isso seja algo como você está insatisfeito com a sua verdadeira identidade. Tá? Uma outra forma de idolatria moderna é a idolatria de celebridades. Vamos dizer hoje, isso é muito nítido, né? Figuras públicas, cantores, atores, influenciadores. Quantos influenciadores aí na rede social se tornaram ídolos de muita gente, inclusive no meio gospel, muitos crentes que têm aí, infelizmente, figuras influenciadoras, né, os influencers, como uma forma de tomam o foco, tomam a vida daquela pessoa. Sua vida se torna a ter um padrão daquela pessoa. Tudo que aquela pessoa fala é o que você faz, que veste, que come, e tudo que ela fala é verdade. Isso é uma forma de idolatria moderna. Né? Uma outra forma, que é a mais moderna de hoje, me desculpe a redundância, é a idolatria das redes sociais. Né? A necessidade de busca por aprovação e reconhecimento online. Isso pode se tornar uma dependência, desviando você da sua vida espiritual, negligenciando você das coisas de um mundo real. A rede social não é, longe disso, um mundo real. Muita coisa ali é fictícia, é ilusão. Então, mas é uma forma que tem aprisionado muita gente. E isso tem sido terrível para a vida da igreja. Uma outra forma de idolatria moderna são os bens materiais, né? A acumulação de bens materiais por uma busca de status social. E essa comparação é terrível, né? Como, por exemplo, carros, casas, roupas de marca,
Tá? Mas eu não devo ter isso. Você pode ter isso, querido. Eu estou dizendo quando você busca essas coisas como uma forma de status, para ter um status social, para mostrar para as pessoas, né, o nível de status que você tem. E isso é uma idolatria. Aquilo toma conta do seu bolso, dos seus pensamentos, dos seus relacionamentos. Muito cuidado com isso. Então, pastor, como que eu posso vencer a idolatria? Primeiro, autoconhecimento. Né? Identificar os objetos e as atividades que dominam a sua vida e que podem estar causando uma dependência ou um desvio do foco de Deus. Então, primeiro, você faz uma autorreflexão daquilo que estão dominando, de certa forma, a sua vida, tempo, dinheiro, né, e tantas outras coisas que vão dominando a sua vida. Então, muito cuidado. Autoconhecimento, ou seja, você realmente refletir. Segunda coisa que você pode, para você vencer a idolatria moderna, priorização. Estabelecer a importância de Deus e da espiritualidade em sua vida. Reconhecendo que Ele é o único que pode suprir suas necessidades mais profundas. Prioridade. Prioridade é a sua vida com Deus, é a sua vida espiritual. Uma terceira coisa muito importante para você vencer a idolatria moderna: reflexão. Como assim, pastor? Você tem que avaliar as suas motivações. As suas motivações. Os seus objetivos, se elas te conduzem, né, a uma dependência de Deus ou uma dependência de você mesmo ou dessas coisas. Você tem que fazer essa reflexão. E isso é um exercício constante. O autoconhecimento, a reflexão, a priorização, porque virou, mexeu, a gente foge disso, dessas coisas, né? Uma outra coisa que é fato, é buscar por Deus, é cultivar uma relação mais próxima com Deus. Isso aí é, assim, fundamental, essencial para você vencer a idolatria moderna. E, por último, mudança de hábitos, né? Ou seja, alterar os padrões de consumo, de uso, de tempo, direcionando as suas energias para atividades que nutrem a sua alma, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Então, cuidado com o tempo e com o consumo que você tem dessas coisas do mundo, dessas coisas que são passageiras. Porque quando isso toma muito teu tempo, consome muito, né, as suas forças, o seu dinheiro, cuidado, porque isso está se tornando uma forma de idolatria que está dominando a sua vida. Tá? Resumindo, a idolatria é algo que domina você. Você não consegue desligar, né, ali no controle, mudar de canal a hora que você quer, a hora que você deseja. Aquilo já te consome, já te domina, aquilo muda tudo na tua vida. Muito cuidado. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui essa idolatria moderna que muitas vezes nós não percebemos. Que muitas vezes nós estamos ali sendo idólatras sem estarmos diante de uma imagem, sem estarmos diante de um objeto, tá? Mas estarmos diante de coisas que nos dominam, que nos influenciam de tal forma que nós somos dominados por aquelas coisas, por aquelas atividades, por aquelas pessoas, por aqueles influencers, né? Por aquele desejo de mostrar uma coisa que você não é, tá? Então, muito cuidado, em nome de Jesus. Eu espero que isso tenha, assim, pelo menos alertado você, despertado você, para você fazer uma reflexão, um autoconhecimento, voltar a analisar as suas prioridades, buscar mais a Deus e sair debaixo de qualquer forma de idolatria na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Deixa aí
os seus comentários, é muito legal para nós, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo podcast.